Estamos começando mais um podcast aqui da Arte de Atender. Esse é um espaço que a gente criou para ter uma conversa mais direta, mais informal sobre a experiência do cliente. E a ideia hoje aqui vai ser bater um papo sobre feedback do cliente, como que feedback entrega valor para o negócio, né? Como que a gente pode usar isso de uma forma estratégica. Mas antes da gente começar, vamos se apresentar brevemente aqui. Meu nome é Gustavo Pedra, eu sou um dos fundadores da Arte de Atender e também sou gerente sênior de CX do Nubank. E aí eu tô aqui com o Bruno e também com o Gustavo, meu xará. Aí se apresenta aí rapidinho, galera. Boa noite, uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Bruno Caroni, também sou sócio e fundador aí da Arte de Atender e larguei o Nubank faz pouco mais de 4 meses. Abandonou a gente. Abandonei vocês. Já fez tudo isso? Já fez tudo isso, cara. E hoje sou superintendente de CX do Banco Pan. Então, mais que sócios, agora somos concorrentes também. Boa. E por fim, sou o Gustavo Sayago, também atuo como gerente sênior de CX no Nubank e estamos aqui como sócios cofundadores da Arte de Atender. Bora lá? Bora Boa. começar? Bora. Gente, acho que o objetivo, como eu comentei aqui, é falar um pouco da importância do feedback dentro do ambiente de experiência do cliente. Todo mundo aqui trabalha com CX, trabalha com gestão de operações. E feedback, a gente tem aquela frase famosa que feedback ele é um presente, né? Você tem que saber trabalhar com ele, tem que saber ouvir isso de todas as vertentes. É quando você está numa interação ali com o seu colaborador direto, com o teu líder, e com o cliente não é diferente. Toda vez que você recebe essa informação, que você recebe algum feedback de melhoria, seja ele positivo, construtivo, da forma que for, tem alguma coisa por trás ali que merece ser trabalhado. E aí eu queria começar com você, Sayago, comentando um pouquinho qual que é a importância do feedback em si para a estratégia de negócio, para qualquer modelo de negócio, na verdade. Né? A partir do momento que a gente consegue trabalhar bem com essa dinâmica de capturar o feedback e usar essa informação de forma estratégica, que valor que isso tem para qualquer negócio? Boa, perfeito. Acho que assim, feedback é essência, né? Essência de qualquer empresa, é essência de qualquer empresa que queira evoluir de fato. Então, é o core do negócio, né? A gente vê todas as empresas têm todas as áreas, mas quando a gente fala de feedbacks queremos evoluir. Nós trabalhamos, nós fazemos os produtos, nós fazemos os serviços para que os clientes possam utilizá-los da melhor forma possível. Então, ele é o produto mais rico que a gente fala que poderia capturar do nosso cliente. E aí, até falando qual que é o segredo disso? Acho que o segredo é também fazer como é que você faz uma boa gestão, uma boa coordenação desses feedbacks que chegam até você, né? Desde a coleta do feedback até toda essa estruturação de como você vai utilizar esses dados, como é que você vai utilizar essas informações a favor da sua empresa, a favor da sua área, para que isso reflita no final do dia na experiência do cliente, né? Não, perfeito. E eu acho que pegando esse gancho, às vezes a gente vê dentro das empresas um foco em contratar consultorias, fazer um baita trabalho de pesquisa, todo aquele investimento para coletar o que o cliente está querendo, sendo que você tem uma informação super rica que já são as interações do dia a dia que a tua empresa tem, né? Então, acho que isso demonstra muito do valor também, que é algo... É um valor agregado muito grande, é um ativo das empresas, todo aquele acúmulo de feedback de interações dos clientes que eles acabam tendo na base e que às vezes não sabem trabalhar bem com isso. E aí eu vou para você, Carone, queria que você comentasse um pouco, bem na linha do que o Sayago comentou, como construir de fato um processo de coleta de feedback que seja eficiente, que você consiga usar essa informação no dia a dia, na prática, né? Boa pergunta. O feedback a gente costuma dizer que nem sempre, na verdade, raramente ele é explícito, né? Muitas vezes ele está implícito. Ou seja, se o cliente entrou em contato, dá para ser entendido ali como um feedback também do seu processo que não teve autonomia, o seu cliente não conseguiu ter autonomia para se resolver. Então, o que a gente costuma fazer, e eu estou implementando isso agora, né, é tentar coletar o máximo possível de informações, sejam de mídias sociais, do aplicativo, se tiver aplicativo na App Store, de contatos nos canais de interação com o cliente, chat, telefone, nos contatos e canais de venda também. Né? Então, às vezes você ofereceu um produto, o seu cliente não ficou aderente porque ele já viu isso melhor em outro lugar, seu concorrente está com condições melhores do produto. Né? Então, dessa forma, a gente tenta coletar o máximo possível dessas interações,
né, dessas brechas que o cliente nos dá para interpretar ele. Depois a gente começa a mensurar quais são as principais oportunidades que a gente tem, porque senão, no final das contas, né, o gargalo acaba sendo a galera de produto ou a galera de tecnologia. Então, precisa ser priorizada essas oportunidades e, para isso, precisa ser calculado qual é a mais importante, por onde eu começo, que nem sempre é o volume de feedbacks. Ele pode ser um risco reputacional, ele pode ser um caso muito crítico que pode tocar em órgãos regulatórios. Então, depende muito, né? Não tem uma resposta certa, mas o ideal é que você tenha uma matriz que você pondere algumas variáveis e que no final te dê um score ali, né? Uma nota de qual é a mais importante para você endereçar. E, na medida do possível, cada oportunidade vai ter uma área que você tem que endereçar isso. Então, você vai distribuindo dessa forma, alinhando com os stakeholders, e assim consegue colocar num roadmap, ter uma previsão dessa melhoria entrar. É super importante também para você ir tocando o negócio. Por outro lado, dá para se criar também canais de feedback. Então, dá para fazer isso no site, no aplicativo, deixe seu feedback aqui. Não é muito complexo fazer isso. E treinar seu time que interage com o cliente, seja atendimento, venda, seja ele qual for, né, para ele conseguir ter essa sensibilidade e também fazer algumas perguntas para o cliente, muitas vezes para entender melhor a dor dele e assim ele conseguir trazer direto para você, através de um fluxo que você faça internamente ali, para você conseguir tabular esses feedbacks de alguma maneira. E assim conseguir fazer todos esses cálculos que eu comentei anteriormente. E esse ponto que você trouxe é interessante, porque eu acho que é um dos grandes desafios de qualquer operação. Que o feedback ele vem por tantos canais diferentes, por todos os lados, e às vezes são times diferentes que estão olhando para isso e não se conversam e eles não consolidam esses feedbacks para poder fazer exatamente esse trabalho de priorização que você comentou. Então, a partir desse momento, o feedback acaba perdendo valor, porque você não consegue conectar as coisas. Às vezes, pegando um exemplo prático, né? O feedback de um cliente está aparecendo de forma recorrente na operação e, ao mesmo tempo, você está com alto índice de casos na ouvidoria pelo mesmo problema que o feedback está chegando ali na operação no dia a dia. E, às vezes, o próprio agente da operação está dando esse feedback para o supervisor dele lá na ponta, falando que aquilo tem que melhorar. Então, são canais diferentes, as pessoas não consolidam e não integram isso. E se você colocasse tudo isso junto, ia ficar evidente a importância daquele problema, que aquilo precisa ser priorizado. Então, acho que esse ponto que você tocou de conseguir consolidar para depois ponderar numa matriz, seja por qual metodologia for, coloca peso, coloca score, de acordo com a importância estratégica daquele ciclo, né? Puta, se eu estou querendo aumentar a receita, reduzir custo, diminuir contato, aumentar a satisfação, às vezes você tem uma diretriz clara do que está sendo trabalhado, aquilo tem um peso maior para a estratégia do negócio. Então, você categoriza, coloca um peso para o feedback, monta uma matriz de priorização. Mas aí entra, acho que um outro aspecto importante, que as áreas que vão resolver esses problemas precisam estar abertas para consumir esse feedback e agregar isso no roadmap. Senão fica aquela eterna briga de você ficar concorrendo com priorização de novos produtos, novos lançamentos, principalmente quando a gente fala de áreas de engenharia, de produto e de tudo mais, porque às vezes uma melhoria incremental não fica tão evidente a importância versus um novo lançamento, né? Então, acho que esse é um ponto super legal. E aí, a gente falou um pouco de canais, mas, Sayago, não sei se você puder trazer um pouco quais são os diferentes canais que a gente tem para fazer essa coleta, né? Se a gente fosse consolidar, e aí para quem está ouvindo e quer estruturar melhor esse processo, quais são esses canais principais que a gente deve ter uma atenção diferente para coletar feedback do cliente? Boa. Acho que até começar com uma dica. Acho que, como a gente falou muito de inovação, acho que as empresas, nem sei quantos anos atrás, mas utilizavam muito o feedback, pesquisa via papel, né? Que a gente sabe o que é isso já? Papel? Já esqueci. Você sabe não caligrafia que a gente fazia? A minha era péssima, por isso que eu esqueci mais rápido. Então, acho que uma questão que as empresas já se adaptaram é tudo ser eletrônico, de alguma forma, né? Perdão. Eletrônico. Acho que se adaptar com alguns devices, alguns aparelhos que as pessoas possam, de certa forma, evitar uma fricção. O que é a fricção? A gente tenta evitar o esforço daquele cliente, né? Seja algo fácil. Então, todas as empresas querem coletar os feedbacks de uma maneira prática e fácil. E quanto mais feedbacks a gente coleta, mais, aí sim, confiável é essa informação. São esses dados, como o Carone comentou anteriormente, que a gente pode utilizar. Então, vendo
alguns exemplos práticos que que as empresas mais utilizam, a gente pode começar por a própria pesquisa online através do atendimento prestado. Então, prestou atendimento via chat, via telefone, via e-mail. Logo na sequência, após a finalização, costuma-se enviar uma pesquisa tal qual pode ser relacionada ao próprio atendimento ou à própria empresa, querendo saber o quanto que, com base no NPS, por exemplo, quanto você indicaria para um amigo aquela empresa. Tem também uma pesquisa que você pode mandar via site, via e-mail individualmente, falando também para que você possa coletar esses feedbacks, porventura, de qualquer cliente ou possíveis leads ou pessoas que nem são clientes ainda, para você entender o tipo de persona que você esteja procurando. E acho que uma bem comum que o pessoal se vê no dia a dia são as pesquisas de certa forma físicas, que a gente pode dizer assim, onde a gente encontra nos restaurantes, nas farmácias, ali onde você vai comprar, né? Vai passar na farmácia lá, tem então a carinha lá, né? Acho que é de praxe. No restaurante vem aquele tabletezinho para você avaliar como é que foi o atendimento, se a comida estava boa e tudo mais. Então, as empresas têm se adaptado muito ao momento que a gente está passando e todas percebem o quanto é importante coletar esses feedbacks. Então, todas também tentam se adaptar ao seu tipo de cliente para que, assim, dessa forma, consigam coletar o máximo de feedbacks possível e aí consigam utilizar essas informações ao seu favor. E tem uma coisa importante, né? Porque quando você está organizando as informações para endereçar, você tem uma série de premissas ali, né? Então, eu vou reduzir o número de contatos, vou aumentar a receita em tantos %, vou aumentar a satisfação do meu cliente no indicador NPS, 7, seja ele qual for. Né? Agora, o que é importante? Depois que a implementação da melhoria foi feita, você precisa monitorar para ver se aquilo que você estava prevendo, de fato, aconteceu. Então, isso aqui eu vou dar uma redução de 50 mil tickets na operação. Legal, eu implementei a melhoria. Ele deu uma redução de 50 mil tickets. O que aconteceu? Até para você continuar ganhando a sua credibilidade quando você for pedir essas melhorias para as áreas envolvidas no processo. Né? Então, eu costumo falar muito para a minha equipe. Né? Eu falava, agora a gente está muito mais evoluído. Cara, a gente é muito bom de fazer cálculos de premissas, mas a gente ainda não é tão bom de garantir que ela foi efetiva. Né? Até para a gente entender onde que a gente errou aqui no cálculo, né? Porque é super importante aqui, eu posso estar alocando esforço e tempo num lugar que talvez não seja a prioridade. Então, essa continuidade do acompanhamento desse problema, dessa oportunidade, depois de implementar a melhoria, é tão importante quanto, né, o cálculo para se chegar nessa prioridade. Tem que ficar atento a isso aí, senão vira um grande fluxo que não se encerra, né? Não tem fim. Não, perfeito. E o bom é que você já tocou no que seria a minha próxima pergunta, que eu ia falar, a partir do momento que eu consigo capturar esse feedback, que a gente tem canais adequados, ou via pesquisa, ou via os tickets que estão entrando, via a própria operação que a gente comentou, que tem, é um conhecimento muito profundo do que está acontecendo com o cliente, que eles estão todo dia ali conversando com o cliente, sabem o que está acontecendo, seja nos casos de segunda instância. Então, tudo isso vira fonte de informação, isso vai ser trabalhado, vai ser consolidado, vai ser priorizado. E a minha pergunta ia ser muito na linha de como vender a importância desse problema para outras áreas, para áreas que vão ajudar a gente a resolver. Porque isso, e aí fazendo aqui uma autocrítica para o mundo de operações, em geral, times de operações não sabem vender bem as suas ideias. Você é autocrítico aqui, não sei se vocês concordam comigo. Verdade, concordo. Mas às vezes a gente, cara, você olha aquele dado, você olha aquela informação, você sabe que ali tem um problema, mas é difícil materializar para vender o impacto daquilo e conseguir gerar uma priorização em algum time mais técnico para entrar no roadmap de alguma outra área. E, em geral, esse trabalho ele demanda você traduzir aquele feedback no impacto que ele vai gerar, que é um pouco do que você estava comentando. Putz, estamos falando de quantos clientes, de qual volume de tickets, de quanto de ganho de eficiência, de redução de contatos, de ganho de receita a implementação daquela melhoria vai gerar. Então, transformar esse feedback num case que seja vendável. Existe essa palavra? Vendível? Vendável? Vendável. Você falou, existe. Existe. Agora Então, existe. está criada se não existe. Então, eu acho que é um pouco disso, de nós como operações também sabermos... E a gente fala... Tem um termo que eu acho que é muito bacana, que representa muito isso, que é
o time de CX, ele é a voz do cliente. Então, ele precisa saber traduzir essas informações para o negócio para fazer essa priorização, né? Então, eu não sei como que vocês trabalham no dia a dia, aí quem tiver algum exemplo prático ou quiser complementar, como fazer isso? Como tangibilizar esse feedback em métricas de negócio para convencer uma outra área a executar? Pode ir lá, pode ir lá. Eu só daria um step back antes, no sentido de que a gente até fala na teoria, né, o Bruno fala bastante sobre isso, que é estratégia de governança. O quanto que a estratégia da empresa está alinhada entre as áreas. Né? Então, a gente sempre fala de uma cultura de OKR, vir cascateado, isso está dividido entre as áreas. Quando a gente fala que vai vender, como o Pedro citou aqui, tem muito essa questão. Às vezes a gente faz um puta esforço, perdão pela palavra, mas nem sempre precisaria desse esforço, no sentido de que a outra área, seja a área de produto, seja uma área de marketing, ela também deveria estar alinhada com a área de operações, no sentido de todas quererem prover a melhor experiência para o cliente. Então, às vezes, as empresas se perdem nesse quesito, onde algumas áreas trabalham com objetivos distintos. E isso acaba trazendo total uma divergência ali com relação ao que a empresa busca, com relação ao que os objetivos de cada área, né? Onde o objetivo principal deveria ser o mesmo, onde trazer a experiência para o cliente. Então, acho que só trazendo esse ponto, antes de enfatizar aqui com certeza esse lado que a gente tem que buscar como que a gente trabalha com sinergia com as outras áreas. Então, provavelmente não. Dando exemplo do Nubank, né, como todos nós trabalhamos, o Bruno já trabalhou lá, temos todas as áreas, né, de engenharia, de produto, onde a gente tem que sim trabalhar muito próximo, justamente para ver que cada um tem o seu escopo, cada um tem sua parte ali para trazer a melhoria, como o Pedra falou, com base nos feedbacks que a gente coletou. Então, é muito importante a gente sempre estar ali junto, no dia a dia, no boca a boca, ter reuniões, rituais recorrentes e não só quando a gente precisa. Né? Acho que não deveria existir isso. Então, eu trago esse ponto, sei que o Bruno vai endossar, vai trazer outras partes, mas só queria ressaltar isso também, dessa importância da gente não estar afastado dessas áreas e sim as áreas serem, você nem vai perceber, elas serem praticamente uma só, uma única questão, como eu falei, um único objetivo. Então, evitar que isso aconteça no dia a dia é essencial para o sucesso da melhoria. Perfeito. Acho que eu não tiraria nada adicionalmente a isso. Acho que é importante a gente ter o tato que cada área tem um interesse, cada pessoa tem um interesse, está num momento X, né? Então, timing também, às vezes, de você levar essa oportunidade, às vezes faz a diferença. Muitas vezes, o que é importante? Você vê que vai ser uma interação ali com a outra área um pouco mais difícil, talvez você vá numa área que é mais parceira e você conquiste mais os seus aliados ali para falar assim, ó, tal área concorda, eu concordo, falta você. Então, tem que ter esse jogo de xadrez um pouquinho estratégico, inclusive nesse relacionamento com os stakeholders, né? Saber que talvez uma área de engenharia, você pode falar de um mínimo esforço, um quick win aqui, você vai saber que alguma coisa mais complexa, às vezes, você tem que tratar para ser planejado, né? Agora, uma área de produto, talvez ela está buscando uma redução de custo, então você vai trazer um tema muito de redução de custo. Quando ela está buscando lançar novos produtos, você vai focar mais em como pode ser lançado esse produto de uma melhor forma. Então, você tem que estar bem atento à dinâmica da empresa também, para não dar o bote errado, né? Senão, você acaba perdendo, muitas vezes, a oportunidade de colocar essas coisas e fazer elas andar. Não é tão simples. Acho que talvez seja um pouco mais fácil numa empresa como o Nubank, que ela tem a cultura, foi criada dessa forma, né? Em outras empresas, talvez seja um pouco mais difícil, porque cada um está olhando a sua vertical, cada um está olhando os seus objetivos. Claro que tem que voltar 2 passos e fazer estratégia corporativa como um todo, mas na prática, muitas vezes, isso não acontece, né? Então, muitas vezes, essa cultura de customer-centric é bem complexa de se levar numa organização que não foi criada dessa forma. Então, a gente tem que ir com bastante tato, bastante embasado no porquê que está dando esse problema, porquê que seu cliente está reclamando, né? Como que esses cálculos que a gente fez, né? Mostrar isso visualmente de uma forma didática, explicar na jornada qual é a parte que está afetando, possivelmente explicar o back-end ali do negócio,
também o que está acontecendo no Technicase, e às vezes é importante você entrar para falar a mesma língua que essa outra área. Então, tem uma série de requisitos que são importantes para você conseguir fazer isso de maneira adequada e sustentável, né? Senão, você vai criar bastante atrito ali nesse relacionamento interpessoal e as coisas acabam não andando muito bem, né? Não, perfeito. E eu acho que uma última dica prática que eu acabo vendo funcionar bem é que quando você tem uma dependência muito grande de uma outra área para resolver um problema do cliente, antes de colocar o problema, colocar a proposta de solução, tentar encaixar isso no roadmap dessa outra área, traga o time responsável por isso para construir a solução junto. Perfeito. Ao invés de você já chegar com a proposta de solução pronta e ficar brigando para entrar no roadmap, cara, debate o problema. Puxa numa reunião, vamos fazer uma reunião de brainstorming aqui, com o mineirês, o toró de parpite, né? Falou, cara, temos aqui um problema, precisamos chegar numa solução. Você construiu junto o nível de engajamento para resolver aquele problema e para brigar pela priorização daquela solução é completamente diferente. Então, é complexo, não é simples, às vezes não está alinhado com a estratégia da empresa, porque são feedbacks que estão surgindo no meio de um ciclo e já tem todo um roadmap preparado, mas dependendo da importância, é possível encaixar alguma coisa nesse roadmap, nesse backlog. Mas, se você trouxer para a construção junto esse time que é responsável, facilita muito. E a gente também não pode parar para olhar para o próprio umbigo. Muitas vezes, muito desses feedbacks é responsabilidade da própria área de operações resolver. Então, ok, temos dependências de outros times, isso vai sempre acontecer. Mas vamos olhar um Pareto ali, um 80-20, do que é responsabilidade... O que está dentro de casa, o que é a sua cozinha que você tem que arrumar antes de ficar brigando por outras priorizações também. Então, isso é uma coisa que está na mão das áreas de CX, das áreas de operações, de poder tocar, e não dá para terceirizar essa responsabilidade também, acho que é importante citar, né? Agora, sabe uma coisa curiosa, cara? Eu vejo muitas pessoas de CX, eu costumo consumir muito essas informações, podcasts, conteúdos, né? Eu vejo sempre as pessoas falando de pesquisa, feedback e tudo mais, mas eu vejo pouca gente falando do churn. O churn também é uma forma que o cliente está te dando de entender que ele não gostou de alguma coisa e está indo embora, né? Você pode ter o churn que ele é mais assim, fácil de você entender. O cliente foi lá e cancelou uma conta, o cliente te ligou lá e cancelou um produto, mas você tem o churn silencioso. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente que trabalha em bancos digitais, o cliente simplesmente ele para de usar a conta, ele nem te avisa. Então, até você entender o porquê, você já perdeu. E essa análise é cada vez mais complexa, né? Porque o cliente não está te dando sinais do que aconteceu. Você tem que cruzar essa informação com uma série de outras bases para você tentar estimar uma correlação do porquê que ele pode estar saindo. Só que a dificuldade é que tem vários perfis de clientes, vários momentos de clientes, várias safras, né, que a gente fala de entrada de clientes, e você depois fazer isso é bem complexo. Então, evite chegar nesse ponto. Trate bem o cliente para que você não tenha que analisar o churn, mas também não deixe de... não esqueça que ele existe, que ele também é uma forma de você pegar informações ali e falar, cara, essa jornada aqui, esse cliente ele veio por essa jornada e depois ele não usou mais esse produto. Quer dizer, alguma coisa aconteceu aqui, vamos investigar, porque talvez a gente perca mais clientes aqui e ele nem está entrando em contato com você. Não é que ele teve uma interação ruim com o seu time de operações, pelo contrário, ele nem te avisou. Que é pior ainda. Temos que ficar bastante atento com isso também. E essa é a pior das situações, né? Por isso que a gente fala que o feedback é um presente. Se o cliente está reclamando, ele está te avisando, é um sinal que tem um problema. Se ele só para de usar, é um tapa na cara, né? Você nem sabe o que está acontecendo. Exato. Assim, e quando você vê assim, a percentual de pesquisas respondidas é sempre baixíssimo. Você manda para 1 milhão de clientes, 5% te responde. Então, assim, tem que dar bastante valor para isso mesmo. E tentar cercar de todas as formas para você não perder informações que possivelmente você não tá olhando. E só pegando esse ponto do churn que o Bruno comentou, é aquilo que a gente sempre fala. Depois que o cliente sai, cara, quantos por cento ele volta? Dá para contar no dedo quantos voltam, se voltam. Né? Então, é aquilo que a gente fala. E ainda vira detrator, né? Detrator, é isso. É o que eu até falando, pesquisa em mídia social, você acompanha as mídias sociais, o que pode ser também, como a gente falou, uma propaganda gratuita, pode se tornar um detrator bizarro, né? Que pode acabar com a tua empresa, com tudo que você
construiu até hoje, né? Uma coisinha única só. Então, acho que é muito importante se atentar, como dica principal, tente não perder os seus clientes, pois, sem dúvida, eles podem causar um grande estrago aí para a sua empresa de modo geral. Verdade. E aí, acho que a gente já vai fechando o papo aqui, mas eu acho que é válido, a gente comentou um pouco sobre formas de coletar feedback, da onde extrair e tudo mais. Acho que tem um ponto de atenção que é relevante a gente ressaltar, que é o cuidado com excessos de pesquisa também. Essa informação está disponível de diferentes canais. Você não precisa ficar mandando pesquisa a cada interação, a cada momento, encher o cliente de e-mails. E às vezes você vê clientes que recebem um volume de pesquisa insano. Ele não vai responder, ele fica irritado. Então, acho que tem que ter esse cuidado também, tem que ter esse tato de quando coletar feedback, trabalhar com estatística a teu favor, usa a amostragem para entender uma amostragem por produto, por canal, por segmento, enfim, a estratégia que a empresa preferir, mas tem uma estratégia clara de como coletar essa informação, se ela estiver sendo feita através de pesquisas, que você também não sobrecarregue o cliente com essas informações. Outra forma super eficiente de coletar feedback de cliente é um pouco mais trabalhosa, mas é super rica, é fazendo grupo focal de clientes. Chama o cliente para o teu negócio, coloca numa mesa, entrevista essa galera, bate um papo, faz uma entrevista estruturada, deixa essa galera conversar e só anota os insights. Isso é rico pra caramba e você, como área de operações, sabe selecionar os clientes que mais vão agregar valor para você construir esse diagnóstico do que está acontecendo. Então, são formas de ir construindo ali, de ir levantando sem necessariamente exagerar no volume de pesquisas. Você citou um ponto legal, né? A gente acabou de fazer uma sala de clientes lá no Banco Pan para aproximar esse cliente, trazer ele para dentro, né? Conversar com ele, entender melhor os detalhes, ver as expressões. É diferente, né? Um pouco quando você está na interação humana ali, né? E só para te encerrar, eu sei que o papo tá bom aqui, mas é mais uma coisa que a gente também não vê por aí o pessoal comentando, que é a voz do operador, né? De quem está lá na ponta entendendo o cliente. Então, o que a gente costuma fazer bastante também é implementar processos em que a gente tem o feedback do operador, do vendedor, da pessoa que está na ponta interagindo com o cliente. O ideal é que ela não tenha muletas, digamos assim, que ela não tenha, né, formas de... Que ela tenha todas as ferramentas e informações possíveis e necessárias para conseguir fazer a melhor interação. Então, quando você abre esse canal, você aproxima a alta liderança do que a gente chama de operação ali, né? Você faz com que a pessoa se sinta mais confortável para trazer as dores de trabalho do dia a dia dela, que muitas vezes tá invisível ali, né? Não chega para os gestores, e ela está lá na ponta tentando fazer o melhor trabalho, mas não tem milagre, né? Se ela não tem informação, se ela não tem ferramenta, ela pode ser a melhor operadora, a melhor vendedora, que ela não vai conseguir converter esse cliente. Então, é super importante também que a gente escute os funcionários, que a gente escute a equipe e que a gente trabalhe para essa equipe. Se você tem empresas terceiras, que você consiga devolver para essa empresa terceira qual que é a estratégia do negócio, o que você está fazendo para essa empresa trabalhar melhor. E não só ficar lá cobrando essa empresa, pedindo mais performance, sem devolver a informação do que você está fazendo por eles também. Então, acho que legal, né, a gente olhar para o cliente, mas muitas vezes o problema está interno. Então, se a gente descuidar também, até você entender, aí pode ser tarde demais e seu cliente já foi embora para o seu concorrente. Né? Até porque os colaboradores são clientes também. Nunca se esqueça disso. É verdade, tem esse ponto também, é verdade. Não, perfeito. E fechando mesmo, mas acho que esse aspecto que você trouxe de ouvir o agente, que é quem tem uma das maiores riquezas de informação, porque está ali no dia a dia, como a gente comentou. Trabalhar essa informação, mas não esquecer de devolver o que está sendo feito com esse feedback, porque se você também não devolve o que está sendo trabalhado, você desestimula toda essa equipe a levar esse feedback para frente. Falar, vou falar, mas não vou fazer nada com essa informação mesmo, tipo, foda-se, né? Com perdão do francês. Porra, velho, tipo, pra quê, né? Que ele vai continuar levando informação. Agora, se leva o feedback, se eu
passo para frente o problema que eu estou identificando aqui, eu vejo que a empresa se importa e trabalha em cima disso e ainda me dá um status do que está acontecendo, óbvio que você não precisa fazer isso no nível individual, depois você tem que pensar em processos, que nem você comentou, para escalar esse fluxo. Mas é importante e você gera um nível de engajamento numa equipe de operação que é imensurável. Assim, então... Não, senão fica aquele francês se virei, se vou plaît, né? E com essa a gente finaliza, né? É isso para a gente encerrar aqui. Mas, galera, acho que era isso. O papo de hoje, então, era muito voltado para a gente exemplificar como usar o feedback para gerar valor para o teu negócio. Eu espero que tenha sido útil para você que trabalha com CX, para você que trabalha com operações. Na prática, muito dos problemas do teu negócio podem ser resolvidos com informações que já estão na tua empresa, que é o feedback do teu cliente. Então, saiba trabalhar isso, tente aplicar um pouco das dicas que a gente trouxe aqui hoje. E se quiserem mais informações também, no nosso canal do YouTube, a gente está postando cada vez mais conteúdo, a gente está com esse projeto aqui do podcast que a gente vem tentando intensificar de acordo com o que a agenda permite, né? A gente vai trazendo temas aqui para construir e compartilhar um pouco mais de insights com vocês. No Instagram, @artedeatender, também estamos postando conteúdo cada vez mais frequente. No LinkedIn da Arte de Atender também. Então sigam a gente nas redes sociais. A gente está com uma estratégia diferente para cada uma das mídias sociais ali. Tenho certeza que vai agregar. A gente está se esforçando ao máximo para compartilhar conteúdos ricos e interessantes para quem trabalha com CX, para quem trabalha com gestão de operações. E estamos super abertos para ouvir o feedback de vocês também, de como que a gente pode melhorar, de que tipo de conteúdo que a gente pode trazer. Então, perfeito. Feito? Muito obrigado, galera. Obrigado. Valeu. A você. Mais. Espero o próximo convite. Me convida para o próximo, por favor. Com certeza, cara. Ah, Com obrigado. certeza convidarei. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Um abraço. Beijos.